E aí, galera do apoio, espero que todos estejam bem. Para essa nossa aula agora, da página 67, nós vamos falar sobre o romance indianista de José de Alencar. Assunto importantíssimo que cai em prova, geralmente alguma leitura obrigatória é retirada daqui. Vamos lembrar então que o Alencar foi esse escritor, filho de um senador anti-abolicionista, um senador imperialista. O Alencar, responsável por construir também uma nação, como todos os artistas, foi buscar no índio a gênese do brasileiro. Então, o romance indianista do Alencar tem como base adaptar, como diz a nossa letra A do nosso slide, adaptar o medievalismo europeu. Na Europa, o herói era o cavaleiro medieval. Os romances europeus estavam preocupados em mostrar a origem da nação. Muitas nações estavam nascendo também com o romantismo. Por isso que, se lá o cavaleiro medieval remontava as origens da nação, aqui para nós, a Idade Média, se existiu ou não existiu na história europeia, vamos dizer assim, nós não temos um registro histórico de Idade Média no Brasil, portanto, o nosso recuo histórico é menor. O Alencar vai lá no começo da nossa colonização, para pegar os momentos em que o índio e o branco se encontraram, e dessa fusão vai nascer o brasileiro. Para isso, o Alencar precisa idealizar a base da nossa nação, que é o indígena. Por isso, o indígena é idealizado como herói, tem os valores, né, do cavaleiro medieval. O indígena que está muito afeito ao europeu, fará de tudo para auxiliar nessa colonização. O que todo mundo enxerga é que o Alencar busca mitigar, suavizar o atrito da colonização, ou se quiser, o desastre humano, né, que foi a colonização, já que gradualmente o indígena foi sendo retirado da vida social. Mas, enfim, encontra o Alencar no índio a figura ideal, inofensiva também socialmente, para poder falar de Brasil. Ao buscar esse mito fundador do brasileiro na letra B, ele vai aproveitar muito do Tupi-Guarani. Ele viu no índio a figura que falava outra língua, tinha outra cultura, outros valores, e que era o ser autóctono aqui das Américas. Se as Américas construiriam as novas nações do mundo, né, o indígena seria a base disso. Então, Alencar aproveita o Tupi-Guarani, cada vez com mais intensidade. No Guarani é muito pouco o aproveitamento, e Iracema isso começa a aumentar com várias notas de rodapé, e o Birajara, o terceiro livro indianista, chega a ter metade de páginas só de Tupi-Guarani. É o momento em que o Alencar mais investe no aproveitamento da língua indígena. O recuo histórico é sempre no século XVII, pelo menos os livros que têm marca, né? O Birajara não aparece em marca de época, é um livro só com indígenas, não tem branco, mas o Guarani é lá em 1601, Iracema 1601 também, em contextos diferentes. Iracema será no Nordeste e o Guarani será no interior do Rio de Janeiro, né? Algo muito próximo da cidade do Rio de Janeiro. O mito da colonização é uma das coisas mais importantes em Alencar. A crítica literária vê, na narrativa, né, sobre a história da literatura brasileira, que o índio do Alencar é subjugado ao branco. O Alencar vê a nacionalidade da seguinte forma: índio e branco vão se fundir e gerar o brasileiro. O brasileiro vai ser a imagem e semelhança do branco e guardará apenas o sangue, apenas a moral indígena. Então o índio representaria a natureza americana, a natureza autóctone, e o branco representaria a natureza colonizadora ou cristã. Então o índio vai se subjugar, esse é o termo, o índio vai perder os seus valores no movimento em relação ao branco. A tendência é, nós sabemos historicamente, o desaparecimento do indígena e o surgimento, né, de uma hegemonia branca. Entretanto, o Alencar, como um romântico, aqui estamos contando aí uma história romântica do Brasil, não vê isso como algo negativo. Em verdade, o Alencar enxerga nesse processo um processo de crescimento, ou seja, o índio perde os seus valores para que uma nação surja. É essa visão alencarina, como nós veremos agora no Guarani. Eu botei aí uma imagem de ópera, das tantas óperas do Guarani. O Guarani é um livro de tremendo sucesso, e nós veremos agora por quê. É um livro que marcou o Brasil, inclusive com uma imagem externa, e a ópera foi responsável por isso, né? Há um tempo atrás eu tinha visto que o Guarani ainda era a ópera brasileira mais representada no mundo. A ópera de Carlos Gomes, lá no século XIX. Bom, entre as características desse livro está a ideia do romance de aventuras.
E realmente, o livro tem como herói o Peri, mas também há os aventureiros portugueses, e é um livro, segundo Antônio Cândido, ele disse que o Alencar escreveu livros para os rapazes e para as meninas. Esse é o livro dos rapazes, porque tem muita explosão, tiro, meio Indiana Jones, assim, acontecem várias coisas. E tem como pano de fundo a fundação do Rio de Janeiro. Quando começa o livro, o Rio de Janeiro é uma cidade recentemente fundada. Dom Antônio de Mariz aliou-se com o Sás. Aqui a gente pode pensar, associar o Mendes Sá, Estácio de Sá, e seria um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. O índio idealizado, com a vocação religiosa, nós vamos ter um Peri. O Peri quer ser cristão, vai ter essa frase. Então, é uma ideia clara, né, de que o indígena, através da religião, vai se misturar. O cristianismo vai ser uma ponte para a união entre o autóctono indígena, o silvícola, e os empreendedores europeus, como o Alencar vê, né, empreendedores. O Casarão de Dom Antônio de Mariz é centro de quase todo o romance, à exceção da parte final, a exceção da última parte. O livro tem 4 partes, eu vou falar disso, a exceção da catástrofe. E o Dom Antônio de Mariz, como personagem-chave ali, ele é uma espécie de pai do Alencar. Dom Antônio de Mariz é um cristão, um fidalgo, é um homem correto, à exceção de um deslize, eu não vou dar spoiler, mas ele tem um deslize terrível. Ele é o princípio empreendedor português, assim, ele representa exatamente como os portugueses eram legais. A ideia do Alencar é essa: se tem algum vilão, o vilão não pode ser português. O Alencar tem uma ideia de que nós nascemos também do empreendedorismo e da grandeza da nação portuguesa. A ópera de Carlos Gomes deu uma fama imensa na medida em que Carlos Gomes estava em Milão, recebeu o livro em italiano, Il Guarani, e olhou aquilo e pensou: era hora de fazer uma ópera de selva, de índio, de nação brasileira. E ele pegou a mesma divisão do romance. O romance começa com os aventureiros, que é a chegada desses empreendedores. Os aventureiros mostram, né, o princípio conquistador e colonizador português. A segunda parte, Peri, onde nos apresenta o herói. Na ópera, aquele momento grandioso, né, que virou a abertura da Voz do Brasil, aquela música e tem uns tímpanos que batem assim, é uma loucura. Pois bem, entra o Peri nessa cena. E aí, quando entra o Peri, começa a saga desse grande herói nacional. A terceira parte da ópera e do romance se chama Os Aimorés. Os Aimorés são os vilões para Alencar. Os Aimorés são os índios terríveis, carniceiros. Aimoré quer dizer o comedor de calcanhar. Além dos Aimorés, que são vilões nessa história, são a parte dos vilões indígenas, nós temos também os vilões europeus, que vão ser apresentados ali. Então é um momento em que os antagonistas surgem para dar força a esse romance. O romance também é cheio de historinhas de amor, é quase uma novela da Globo. Nós temos pequenos núcleos de história de amor, há vários núcleos acontecendo ao mesmo tempo. E a última parte do romance e também da ópera é a Catástrofe. O Carlos Gomes colocou uma música que parece a Tempestade de Guilherme Tell. Vocês podem depois procurar na internet para, se quiserem, escutar as aberturas. Mas é uma parte de Tempestade, Peri e Ceci estão sozinhos, e desse Peri e Ceci sozinhos nascerá uma nação. Há uma questão forte que é essa visão de mundo do Alencar, né? O Alencar coloca o índio sendo absorvido pelo branco, ficando apenas na nossa alma, no nosso espírito, para formar uma nação. Olha como o Alfredo Bozzi se refere a essa questão. Tanto nos romances nativistas, o Guarani, Iracema e Birajara, ele usa nativismo para o indianismo, como naqueles em que o bom selvagem se desdobra em heróis regionais, o gaúcho, o sertanejo, o selo da nobreza é dado pelas forças do sangue que o autor reconhece e respeita, igualmente na estirpe dos colonizadores brancos. Ao heroísmo de Peri, não deixa de apor a sobranceira de Dom Antônio de Mariz e sua esposa, os castelões impávidos de Guarani. Para dar forma ao herói, Alencar não via meio mais eficaz do que amalgamá-lo à vida da natureza. O Brasil ideal de Alencar seria uma espécie de cenário selvagem
onde, expulsos os portugueses, reinariam capitães altivos, senhores de baraço e cutelo, rodeados de sertanejos e peões, livres sim, mas fiéis até a morte. Alguma coisa assim como a Europa pré-industrial, mas regenerada pela seiva da natureza americana. É um texto de Alfredo Bozzi e belíssimo, né, porque a gente consegue ter uma dimensão do ideal alencarino, para que agora a gente possa entrar no enredo. O romance se passa no século XVII, 1601. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade recentemente fundada, e Dom Antônio de Maris constrói um casarão, este é o casarão de Dom Antônio de Maris, no meio da selva brasileira, uma espécie de forte, às margens do rio Paquequer, que deságua no rio Paraíba. Nesse castelão reina ele, Dom Antônio de Maris, o fidalgo português. O homem tem uma cruz no peito. Uma das primeiras cenas é que dois soldados queriam se matar e estavam cravando faca no outro, e Dom Antônio de Maris se mete no meio e levanta o crucifixo e coloca o peito diante das facas e diz: venham, se querem cravar uma faca, cravem nesse peito aqui. E era aquele homem tão bondoso que todo mundo recua diante dele. É um homem, portanto, que representa a bondade, o cristianismo português. Ele trouxe para a mata a sua esposa, a dona Lauriana, uma mulher que não gosta de mato, que ainda sonha em voltar para a corte, é uma mulher que tem problemas com os indígenas, com os animais. Os filhos de Dom Antônio de Maris e Lauriana também acabam vindo, entre eles Dom Diogo de Maris. Dom Diogo de Maris é um cagalhão que, filhinho do papai, ele sonha em ser como o pai, sonha em ser um grande atirador, sonha em ser bom na montaria, no manejo da espada. Então é um gurizão metido, é o responsável pela grande cagada no romance. Também o casal trouxe para a selva Cecília, Ceci para os íntimos. Romanticamente a típica personagem portuguesa, loirinha, olhos azuis. A natureza ao redor dela, assim, os bichinhos todos são amigáveis, a borboletinha, o Bambi pula lá atrás. A Ceci, então, ela está em conformidade completa com a natureza. Também vive nessa casa, entre alguns personagens importantes, a Isabel. A Isabel, Dom Antônio de Maris diz que é filha de uma indígena com um português. Ele tem ela como sobrinha, só que ele não diz, só vai dizer ao final do livro, que o pai desta menina é ele próprio. Então a Isabel é a bastarda de Dom Antônio de Maris. Ela brinca muito com a Ceci, ela fica confusa, por que a Ceci tem um cabelo loirinho e ela preto? Ela fica nessa confusão. Esta é a menina bastarda. Um personagem que também aparece forte é o Dom Álvaro de Sá, personagem que talvez tivesse interesse no começo na Ceci, mas o interesse de Dom Álvaro de Sá é muito mais em Dom Antônio de Maris, ou seja, Dom Álvaro de Sá tem mais interesse no sogro, tem mais interesse da proximidade ao Dom Antônio de Maris. Vai dizer no romance que Dom Álvaro de Sá tem uma espécie de amor burocrático pela Ceci. É uma espécie de burocracia, o que ele queria era uma ascensão. Claro que falta apresentar o grande vilão dessa história, Loredano. Loredano, o vilão. Lá no capítulo Os Aimorés vai ser revelado o passado do Loredano, mas como eu sou fofoqueiro, eu vou contar agora. Loredano foi o Frei Ângelo de Luca. Loredano a vida inteira foi religioso, a vida inteira trabalhou em prol de Deus e a vida inteira se deu mal. Então, perto do fim da carreira, ele recebe a confissão de um outro padre. E um outro padre fala para ele que roubou o tesouro de uma família e que veio para o Brasil, próximo a uma recente cidade chamada Rio de Janeiro, e aqui no Brasil enterrou o tesouro. E agora que ele está morrendo, ele pede que o Frei Ângelo o perdoe, é a confissão que ele faz, e que ele tem um mapa daquele tesouro, e o Frei Ângelo, sim, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Onde está o mapa? E o homem fala, ali, na cruz! E cai morto. O Loredano vai até uma cruz e percebe que a cruz é oca. Ele arranca a cruz da parede, sacode, percebe que tem algo dentro, e é uma cena emblemática agora, a cena típica de gibi, aquela cena em que o vilão pega a cruz assim, e quebra no joelho e sai, clá! E ao quebrar a cruz assim, clá! No joelho, o Loredano tira de dentro o mapa. E ao tirar o mapa, é também outra cena de gibi, ele tira o mapa, e o mapa dele está na cara assim, cai uma tempestade, e ele está olhando o mapa,
E ele de repente olha para cima e diz: Deus, Deus, se quiseres condenar-me, faça isso agora. Mas se não fizeres, eu serei um homem rico! 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 É esse jeito loredano de gibi, vilão de gibi. E ele troca o nome. Não sou mais Frei Ângelo de Luca e agora eu sou loredano. Ele vem para o Brasil, se alista e jura fidelidade à coroa portuguesa, mas o plano dele é muito claro. O plano dele é, desde que ele viu a Ceci, ele morre de desejos pela Ceci. Desde que ele viu a Ceci, o plano dele é ficar com a Ceci. Então ele, na verdade, vai juntar uns capangas, ele vai ter uns capangas, esses capangas vão formar uma equipe, inclusive no começo do livro, assim, ele está junto com os capangas numa caverna, e lá ele revela que pretende pegar o tesouro, e aí ele diz assim, nós vamos estuprar as mulheres, matar os homens, mas a loirinha é minha, a loirinha é minha. Ele pretende ficar com a Ceci. Ele escuta uns barulhos, né? Não sabem o que é esses barulhos, na verdade eu vou contar também, era o Peri observando. Então é um momento claro nesse livro em que o loredano, típico vilão, ele vai cometer um motim. Por enquanto a gente vê esse desejo maluco que ele tem pela Ceci. Ele é enlouquecido pela Ceci. Tanto que o Dom Álvaro de Sá dá uns braceletes para Ceci, o loredano atira num fosso de serpentes, e será depois o Peri que vai buscar. O loredano é invejoso, tarado, essa é a palavra, tarado, tarado, tarado. Então, se Álvaro de Sá ama Ceci, loredano deseja a Ceci, deseja. E ele não sabe, aí está ele, Peri, ele não sabe que Peri vai proteger a Ceci o tempo todo. Peri, tan, tararã, Peri, grande guerreiro goitacás, ele ronda a casa de Ceci. No começo do livro ele é visto dominando uma onça. Peri, na verdade, é devoto da casa porque Peri era criança, a mãe dele frequentava a Casa da Cruz, houve um incêndio na Casa da Cruz, Peri temeu que sua mãe tivesse morrido, Peri tenta salvá-la, encontra uma medalhinha de Nossa Senhora, e ele olha para aquela imagem e reza a Nossa Senhora pedindo que a mãe esteja viva. No meio da fumaça aparece um homem. Quem? Um homem. Aparece ele, Dom Antônio de Maris, trazendo a mãe do Peri. Desde então, Peri ficou devoto de Dom Antônio de Maris e devoto da casa. Só que ele fica escondido no meio do mato, olhando, e quando ele vê a Ceci, desde a primeira vez que ele viu a Ceci, o negócio foi terrível. Peri se encanta. Ceci tinha a imagem da moedinha de Nossa Senhora. Mais do que isso, Ceci, o termo Ceci quer dizer aquela que faz doer, é a quem ele chama de senhora. Peri tem uma devoção enorme pela Ceci. Então, recapitulemos, enquanto Dom Álvaro de Sá sente uma espécie de amor burocrático, loredano sente desejo, Peri sente algo que é religião. Peri sente devoção pela Ceci. Essa história ganhará força quando Ceci, sentada num pau, numa árvore, num cepo, não vê uma pedra gigantesca que vinha rolando e iria esmagá-la. Os soldados meio que abanaram para ela para avisar, perigo, perigo, a Ceci não sabia o que era, deu uma banadinha assim, e de repente perceberam que ela iria morrer. Mas do meio do mato surgiu um indígena impávido, com aquela música. Peri agarra a pedra vai empurrando o Peri, mas Peri empurra a pedra, e a pedra empurra o Peri, mas Peri empurra a pedra, e de repente o pessoal fala para Ceci para olhar para trás, e ela olha para trás e vê aquele corpo atlético, musculoso, todo brilhando assim, a óleo de urucum. Peri diz para ela, sai desgraçada, e ela dá um passo e a pedra então esmaga o tronco onde Ceci estava. Ceci, ao ver aquele indígena, aquela coisa toda, ela tem um desmaio, e ela ameaça cair, mas o Peri recolhe ela pelos braços, coloca ela no ombro, e acalma ela assim. De repente, os homens de Dom Antônio de Maris cercam Peri e mandam ele colocá-la no chão. Peri coloca ela no chão, o Dom Antônio vem correndo e diz assim, baixe as armas, acaso não viram? Esse nobre indígena salvou a vida de minha filha. Qual é o seu nome, nobre indígena? E o Peri falava português, meu nome é Peri.
Bem-vindo seja ao casarão de Dom Antônio de Maris, eu sou um fidalgo português, a partir de agora tu tens em Dom Antônio um amigo. E Peri falou, Peri faixa, Peri topa. Peri pede permissão para cuidar Ceci. E Dom Antônio fala, não, estamos bem armados aqui. E o Peri diz, a pedra acaba de provar que Ceci não está bem protegida. Desde então, Peri, que era a faixa, acaba ficando na casa, é um amigo de Ceci, é contra a vontade da dona Lauriana. É esse Peri que vai descobrir que tem algo estranho no Loredano, acaba descobrindo o plano secreto do Loredano. É a proteção completa da Ceci, para que ele se proteja, até ele ganha 2 revólveres de Dom Álvaro de Sá. Então esse Peri faz todas as vontades da Ceci. Para se ter uma ideia, a Ceci diz, Peri, eu queria a florzinha do vale. Peri topa, Peri busca, Peri vai lá e traz a florzinha do vale. Peri, eu queria água da cachoeira. Peri topa, Peri busca, ele vai lá e se arrebenta todo na cachoeira, mas traz a água da cachoeira. Um dia ela diz, Peri, eu queria ver uma onça. Peri topa, Peri busca. Peri então domina uma onça. Não é dominar um gato. Uma vez eu vi um documentário em que um gato louco precisou de 5 para dominar o gato. Não, uma onça. Peri domina a onça, amarra as patas da onça, amarra a boca da onça, amarra as patas de trás da onça e traz a onça. Ceci pode escutar a onça respirando, pode poder tocar na pele da onça. Eu pergunto para as gurias que estão assistindo se algum namorado já lhes deu uma onça. Né? Ursinho de pelúcia, uma coisa, eu quero ver uma onça. Peri deu uma onça e vai dar ainda mais do que uma onça. Peri vai dar uma palmeira. Vocês já receberam uma palmeira? Pois o Peri então traz a onça. A dona Lauriana fala, esse selvagem traz perigos para essa casa, perigos para não quero mais ele perto. E aí o Dom Antônio, sabendo que o Peri trouxe uma onça, fala para Ceci, Ceci, maneira, tá colocando a vida do Peri em risco. E a Ceci, boba como a idade, vai até o Peri e diz assim, Peri, eu não quero mais nada de ti. E o Peri, mas por que, senhora? A senhora fala, Peri topa, Peri busca. E ela diz, não, não, Peri, tem coisa que tu não pode buscar. Ele o que, senhora? E ela, as estrelas do céu. Se por acaso eu quisesse estrelas do céu, tu buscava? E o Peri pega ela tá sendo braba assim, enrola ela pelos cabelos, traz ela perto do ombro, faz assim, senhora, se a senhora quisesse estrelinha, Peri morria. E Peri trazia estrelinha para a senhora. Percebam quem é o Peri. Perceba a devoção completa do Peri. É essa a devoção. A história vai ganhar uma enorme força quando Dom Diogo de Maris fizer a grande cagada. E a grande cagada qual foi? Ele estava treinando tiro e tal, e de repente ele acerta uma indígena, uma indiazinha, só que ela era simplesmente a filha do chefe Aimoré. Ele matou a filha do chefe Aimoré. Os Aimorés, então, indignados, aquela tribo ali de São Leopoldo, indignados, os Aimorés, então, se reuniram. Saiu uma lagrimazinha no canto do olho do chefe, o cacique nunca chorava, e ele disse assim, mataram a minha filha. Eu vou me vingar matando a filha do chefe branco. Eis o plano, os Aimorés vão atacar o casarão para pegar a Ceci. Peri sabe disso. Peri tenta avisar, e o Dom Antônio de Maris, não, estamos bem armados. Em todo caso, eu vou mandar o Dom Diogo de Maris para o litoral para buscar mais armamento. O Peri sonda a nação Aimoré e percebe que os Aimorés são fortes, reuniram outras tribos. Peri não está contente. E aí o Peri comete um ato heróico. O Peri come veneno, vai até a nação Aimoré e desafia todo mundo dizendo, aqui não tem macho. Se tem macho que venham. E aí ele se mostra valente. Vocês sabem pelo Ijucapirama que o indígena que se mostrava valente, esse indígena tinha carne comida. Peri é aprisionado, as nações estão todas na volta ali, e o Peri pensa, Peri envenenado. Aimoré come Peri. Aimoré envenenado. Aimoré morre. Peri salva Ceci. É uma coisa bem retardada assim. Só que uma indígena se encanta com Peri, ela revela para o Peri que no fundo ele vai morrer em vão, porque os Aimorés convidaram outras nações, vão dar a carne dele para outras nações. E aí ela, vendo a história de amor do Peri, é longo isso aqui, gente, é uma novela da Globo, solta o Peri. O Peri volta cambaleante, é o Dom Álvaro de Sá quem recolhe o Peri, quem o ajuda encontrando o antídoto. Bom, Peri melhora, e ao melhorar agora, ele sabe que o ataque Aimoré vai ser gigantesco. E acontece, é um ataque terrível dos Aimorés. Ao mesmo tempo que acontece esse ataque Aimoré, o Peri se opõe a ele, acaba sendo uma espécie de líder aqui para se opor.
O Loredano, observem bem, aproveita para fazer um motim, aproveita. Uma das cenas mais fortes desse motim é quando o Loredano tenta capturar Ceci. É escuro, ele vai tentar capturar Ceci, a mão dele vai se esticando no quarto, na escuridão, e de repente ele escuta uma música no meio do mato. Uma flecha crava no braço dele, ele geme, surdo assim, se retira, ele foge, Peri ainda tira o sangue da cena para que Ceci não acorde e Ceci não entre em pânico. A história fica forte agora, porque a gente está à beira de uma guerra. E então, à beira desta guerra, Loredano... Eu vou voltar aqui para explicar melhor, com mais calma essa cena, gente. À beira da guerra, um cara reconhece o Loredano como Frei Angelo de Luca. Reconhece. E ele avisa os outros. Uma das piores coisas que havia era alguém que havia deixado de ser padre. Tinha uma coisa com o demônio. E aí o Loredano acaba sendo capturado e incendiado. Ele morre queimado numa fogueira. Não há pior fim para o Loredano do que esse. É preciso eliminar o vilão. Vocês vão ver por que agora. A gente vai entender por que era preciso eliminar o vilão. Bom, Dom Álvaro de Sá e Isabel acabam se apaixonando. Dom Álvaro de Sá acaba percebendo que o amor dele é pela Isabel. É uma das histórias de amor que se resolvem aqui. E, já disse isso, o Dom Diogo vai para o litoral buscar reforços. Ele acabou de sair do grupo, vai para o litoral buscar reforços. Então agora nós temos esse cenário. Os aimorés atacam o casarão de todas as formas, cercam o casarão. O Dom Antônio de Maris tenta de todas as maneiras resistir, mas está claro agora que os aimorés vão vencer, eles são fortes e numerosos. Dom Antônio de Maris uma hora olha para o Peri e diz assim: Peri, se tu fosses cristão... E o Peri pergunta, se Peri fosse cristão? Ele nesse caso, Peri, tu poderias levar a minha filha ao litoral. E o Peri fala, Peri quer ser cristão. Peri quer ser cristão. Ele, farias isso por mim? O Peri, por senhor? Não, mas por Ceci o Peri faria. E Dom Antônio diz, sabia que é dado a um cristão, numa hora extrema, batizar o outro? Se tu queres, Peri, eu posso batizá-lo. E o Peri fala, Peri quer. E então, Dom Antônio de Maris vai batizar, estão vendo a pombinha do batismo ali, vai batizar o Peri, vai dar o nome para o Peri dele mesmo, Antônio. Peri vira um Tom, né? Tom. Então o Peri ganha lá, tá lá o emblema, o colarzinho, vocês viram lá, ó, Peri sem o batismo, Peri com o batismo. Peri está batizado agora. A Ceci não queria ir, fugir do casarão, ela não queria, então eles chapam-na, dão boa noite Cinderela, colocam ela numa canoa cheia de pertences, né, civilizados, apetrechos, espelhinho, e eles vão partir. Peri vai, de modo escondido, furtivo, pegar o rio Paquequer, desaguar no rio Paraíba e chegar ao Rio de Janeiro. Os aimorés, então, lançam um grande ataque sobre o casarão. Dom Antônio de Maris tem uma ideia. Ele faz um trilho de pólvora, ele e a Lauriana se abraçam, ele atira, isso vai até o paiol e explode o casarão. Então vai morrer todo mundo queimado aqui, morre Dom Antônio, morre Lauriana. Isabel e Dom Álvaro de Sá morreram antes, pelo que a gente entende, quando o Peri tenta tirá-los do quarto, há uma fumaça. Uma coisa meio Romeu e Julieta, tá? Um tenta se matar, o outro pensa que o outro está morto e também se mata. Então morre todo mundo, morre o amor ali também. E com a explosão do casarão, morre os aimorés também, de forma que a nossa história fica apenas entre Peri e Ceci. E eles, numa canoa, partem. Quando ela acorda, ela fica indignada porque ela vê as chamas no horizonte. Ela não quer, ela prefere ter morrido com a família. Ela não se sente confortável naquilo, fugindo numa canoa. Briga com o Peri, briga com o Peri. De repente, uma tempestade colossal começa a aparecer. Uma tempestade nunca antes vista, a água começa a subir. E aí Peri e Ceci estão sob o perigo dessa tempestade. Então aqui estamos, Peri e Ceci, a água subindo, subindo. A Ceci começa a olhar para o Peri e começa a perceber que talvez o destino dela fosse ficar com esse indígena, talvez fosse essa a vida dela. E a água sobe demais, é muito perigosa, então eles avistam uma palmeira. Avistam uma palmeira e acabam se refugiando para descansar também no alto desta palmeira. O Peri conta para Ceci uma história, a história do Tamandaré, é uma espécie de Noé indígena.
É uma história em que a água subiu tanto, ficou o Tamandaré, uma indígena no alto, e a água matou todo mundo, e quando o Tamandaré e a indígena desceram, só viu os dois no mundo, então eles tiveram que filiar o mundo. Não sei se entenderam o golpe do Peri, mas o Peri está dizendo para Ceci, toma cuidado, a hora que acabar essa tempestade, a gente tem que descer, a gente tem uma missão. O Peri está ali descansando e a Ceci começa a pensar, o meu destino é esse, eu tenho que abandonar todas as coisas civilizadas que eu tinha, tenho que deixar para trás esse mundo, e aí ela desamarra a canoa vai embora. Quando o Peri acorda, ele fala, porra, cadê a canoa? E a água não para de subir, não para de subir, não para de subir, e ela, ai meu Deus do céu, toquei fora a canoa, estraguei tudo, nós morreremos, nós morreremos, nós morreremos, e o Peri salta na água. Salta na água, essa é uma cena colossal, ele salta na água, ele mergulha e volta e faz e mergulha e volta e faz e a palmeira começa a ser abalada, e abalada, e abalada, e então a palmeira rompe, num momento nunca antes visto, ele rompe a palmeira, diz no livro que ele arranca a cúpula da palmeira. Percebam, namorados que deram uma flor, percebam, Peri vai dar uma palmeira para Ceci. E com a palmeira, diz o Alencar, também não me perguntem como, eles improvisam uma jangada. Aqui estão Peri e Ceci em cima da palmeira, improvisando uma jangada. Nesse momento, a Ceci está tremendo de frio, e ela diz, nós morreremos, e Peri, não, tu não morrerás. E ela, nós morreremos, não, tu não morrerás. E ela, nós morreremos, e ele diz assim, tu não morrerás, nem que Peri tem de morrer para salvá-la. Ela olha para o céu começa a abrir, começa a melhorar o tempo, e ela diz assim, então nós viveremos, e depois morreremos para ir para lá, junto daqueles que amamos. Tem uma metáfora toda para dizer que rolou um beijinho. Tá? Rola um beijo, de repente barulhos no horizonte, Peri percebe que ainda tem uma cachoeira, tem mais um perigo, mas já no horizonte se avizinha a cidade do Rio de Janeiro. Eles estão lá chegando na cidade do Rio de Janeiro. O livro termina dessa forma, que parece uma forma ainda aberta, mas eu quero lembrar o que está ali em cima do nosso slide. Isso é uma representação. O índio, mais a moça branca, mais a natureza, a palmeira, que representa a natureza, tem o ideal da nacionalidade. O livro termina com uma imagem de fusão, aquilo que é o projeto alencarino da formação de uma nova nação. Até daqui a pouquinho, na nossa próxima aula.